Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste domingo, dia 22 de dezembro de 2024. Nesta edição do PB Desporto, eu, Antônio Júnior, direto aqui de Gandra, região do Porto, norte de Portugal, no Brasil, Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, iremos discutir a nova gestão do Flamengo. Tivemos a posse, na última semana, do novo presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que venceu as últimas eleições do Flamengo, e a gente vai discutir aqui, as primeiras impressões com relação ao que foi passado pelo BAP, na coletiva de imprensa que ele deu no dia da sua posse. Antônio Manuel Góes, Flamengo, a chapa do BAP deixou claro que tem 3 pilares para esse triênio: a sustentabilidade financeira, independência para tomar decisões que beneficiem o clube e a hegemonia, tanto no futebol quanto em outras modalidades. E aí, quero começar a discutir com você a sua expectativa, como é que você viu essas primeiras palavras do BAP, que confirmou a chegada do diretor técnico, o português José Boto, vai chegar, inclusive, ao Brasil no dia 28, e as perspectivas para essa nova gestão do Flamengo. Um abraço, boa noite. Olá, Júnior, amigos, seguidores do PB Desporto. As primeiras palavras do Luiz Eduardo Batista, o BAP, inclusive corroborando o que ele havia dito em várias intervenções nas mídias sociais na campanha eleitoral, referem-se ao choque de gestão profissional, radicalmente profissional. Foi um termo que ele usou lá atrás, no Flamengo. Isso significa que o BAP propõe, no popular, uma virada de mesa na administração do Flamengo. Inclusive, uma série de dúvidas suscitadas em meio aos críticos esportivos do país sobre essa anunciada nova gestão do Flamengo. Porque, sabe, Júlio, há uma certa descrença. Não, todo mundo promete quando vai assumir, depois não faz nada disso. Apesar de o próprio Flamengo ter proposto lá em 2012 uma reformulação, porque o Flamengo estava no fundo do poço, como se diga. Foi feita todo um reexame financeiro por aquela equipe, à época liderada pelo Valim e pelo Landim, e mais outros, inclusive o BAP no meio, e outros, e Tostes, o Willeman, etc. e tal. E eles conseguiram equacionar a dívida histórica e impagável do Flamengo, veja bem, de 750 milhões à época de reais. Hoje só se fala em dívida de clubes por aí, nunca menos eu digo, dos clubes de ponta do futebol brasileiro, em torno de 1 bi. 1 bi é a marca da dívida. Quem não dever 1 bi não deve nada. Mas a verdade é que essa notícia, como disse, provocou uma série de questionamentos, no meu entendimento, indevidos, esses questionamentos, porque você tem que primeiro ver aquilo que vai ser posto em prática, as primeiras medidas, porque tudo é por etapa. Você não pode, de saída, virar a mesa, quando falo virada de mesa, mas é um processo lento e gradual, lento, digo, mas com a devida pressa para ajustar o clube às suas necessidades prementes. Primeiro, Júlio, o orçamento para 2025, eu não sabia disso, ninguém sabia, não havia sido divulgado isso, não foi votado pelo Conselho de Administração. Foi apresentado lá pela gestão do Landim, mas esse novo orçamento requeria estudos aprofundados em função da nova realidade, questão do estádio, etc., e das dívidas contraídas para contratações em 2024, e esse orçamento não foi votado, não houve tempo hábil para isso. Então, o que é que acontece?
a nova diretoria começa a trabalhar com o orçamento anterior. E o Conselho de Administração, que passa a ser presidido pelo Emílio Habib, um dirigente rubro-negro já tradicional, histórico do clube. Então, já tendo ocupado vários cargos em diversas administrações do Flamengo, ele, através do Conselho de Administração, vai dar um prazo de 60 dias para a gestão BAP apresentar um refazimento desse orçamento com base naquilo que essa gestão pleiteia para a temporada de 2025. Agora, de saída, o próprio BAP diz que o novo valor, inicialmente, será suficiente para atender aos pretensos investimentos em reforços, na questão específica do futebol. O que significa isso? Essa reavaliação do plano estratégico trienal, e aí incluída a construção do estádio. Com esse tempo todo, eles vão fazer uma reavaliação e colocar dentro daquilo que é a visão profissional que está sendo implementada para o clube a partir de 2025. Isso, Júlio, já provocou de saída o impacto da contratação, que na prática já assumiu, do José Boto, que teve uma atuação brilhante, primeiro como scout no Benfica, e depois com outras funções. Aliás, só para o nosso internauta, os nossos inscritos aqui no canal, que inclusive, quando eu falei que a gente iria fazer esse programa, muita gente perguntando, né? E o José Boto, fala um pouquinho dele lá no programa, né? Então, só para passar essa informação e você continuar com a sua análise do José Boto, ele foi anunciado nessa semana, como você frisou bem, na posse, né, do BAP, né? Ele que chega com a promessa, né, de transformar a forma como o clube investe em jogadores e administra o seu departamento de futebol. E o José Boto, como você ia falar, e só adiantar para trazer mais detalhes para você comentar mais, ele tem 58 anos, né, começou a sua trajetória no futebol como analista de desempenho. Em 2007, tornou-se scout do Benfica, onde foi promovido a chefe do departamento de análise de desempenho, cargo que ocupou até 2018, indo depois para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, trabalhando ao lado do técnico Luiz Castro, ex-Botafogo, e que estava recentemente no futebol árabe. Então, para você continuar, e os nossos internautas aqui, nossos inscritos também, terem um pouco mais de informação de quem é o José Boto Antônio Manuel. Pois o José Boto, em toda a sua longa trajetória do Benfica, Júlio, é bom que se diga, que ele, daquilo que ele diz, a contratação, formação e venda de jogadores. Os jogadores que foram adquiridos pelo Benfica, com a presença e a participação do José Boto lá, podemos citar Ederson, goleiro que tem muitos anos está no Manchester City, pois é. O Ramires, que não sei se já parou de jogar, né? O Ramires da seleção brasileira, enfim, do Cruzeiro, etc e tal. Jogou no Chelsea, né? Muitos tempos, pois com sucesso. O Davi Luiz, por sinal, vou colocar em primeira mão. O Flamengo comunicou hoje oficialmente, em função de um acerto entre o Boto e o Felipe Luiz, e logicamente o BAP, comunicou oficialmente ao Davi Luiz que o seu contrato não será renovado. Colocou a nota agradecendo e vida que segue, né? Por sinal, como a notícia roda com velocidade, já há uma informação de que o Vasco da Gama teria entrado no circuito para fazer uma proposta ao zagueiro de 37 anos. Isso é outra questão. Ainda mais, Di Maria, pois é, quem são Di Maria, né? Di Maria, que está jogando agora, ele voltou no Benfica. Pois é, voltou. Não, voltou não, já tem um bom tempo, já está um bom tempo do Benfica. Sim, mas eu digo, mas o Di Maria, ele começou no Benfica, saiu da Argentina, depois foi para futebol da França, né? Mas já está no Benfica há algum tempo, sim.
claro. Sim, De pois volta. é. Pois é. Então tá a história. O Matic, jogador da Croácia, né? Também da seleção da Croácia. O Lindelof, de onde é ele, que eu não sei, eu estou me situando aqui. Também agora no... E o Witzel. E o Witzel. Pelo nome, eu não sei se é jogador do futebol da Alemanha, bem, mas o fato é o seguinte, são jogadores que renderam lucros estratosféricos ao Benfica sob a gestão do scout e da avaliação do desempenho, enfim, de tudo, e da direção esportiva, da direção técnica do Boto. Ademais, você já frisou aí, ele foi também grande retomando de sucesso no Shakhtar Donetsk, de onde saiu em função, todo mundo sabe, da questão da guerra, né? Aí ele foi contratado pelo time da Croácia, né? Do qual ele se desligou na última quinta-feira. Pois bem, essa contratação... O NK Osijek e Osijek. Exatamente. Então, em função disso, ele já começou a trabalhar desde lá. Ele conhece há muito tempo o futebol brasileiro, tem contatos. A gente não sabia disso, né? Mas saiu agora. Em quase todos os estados brasileiros, tem contatos de futebol sobre jogadores, enfim. É a função dele, afinal, né? É bom que se diga, Júnior, esse nome todo mundo fala scout, né? Scouting, é bem o nome em inglês, mas que vem mas não tem esse out que você fala, não. Sim, mas não interessa, aí você já de menos, menos. É o seguinte, quero falar, vocês estão falando scouting, porque todo mundo deixa a boca para falar o scout e tal, né? Então, da história. Quem fala inglês normal fala. Quem fala inglês normal fala falar em inglês é chique. Você chama de manager. Por que não gerente? Manager, né? Sim, por que não gerente? Porque sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque gerente parece que é o gerente de banco, gerente de supermercado. Não, gerente é quem gerencia, não é tal? É mais chama de manager, não é tal? É mais chique. Sim, prosseguindo para a gente... Sim, mas o scout vem da palavra em inglês de escoteiro, que significa vigilante. É por isso que o scout é o homem que está vigilante, ele acompanhando as movimentações, os nomes no mercado do futebol. Isso é apenas um dado como explicação para quem não sabe de onde vem o termo scout. Isso é outra coisa, é a formação didática, porque o PB Desporto também é cultura esportiva, no caso. Tá certo. Vê bem. Então, ele já se movimentou lá, já vem trabalhando e tal, porque foi colocado, bem claro isso, ele o responsável, inclusive, pelo técnico. Sabe que essa informação do BAP deixou todo mundo cheio todo arrepiado. O Felipe Luiz vai ser embora, vai mandar embora? A decisão seria do Boto, como aconteceu. Ele, dentro daquilo que o Flamengo... terá pesado o clamor pelo... Não, na minha avaliação, não. O que pesou foram exatamente os números apresentados pelo Felipe Luiz. Ponto final. Isso é profissionalismo, Júlio. É uma relação profissional que o torcedor comum ele não entende, entendeu? Então a gente tem que colocar bem. Porque no Brasil a relação é permissiva, como foi a relação do Marcos Braz e outros por aí afora. Exatamente. Aliás, uma das marcas do trabalho do Boto, né, você está citando aí, é justamente a defesa de um projeto esportivo claro e alinhado com objetivos bem definidos, né? Ele acredita que o sucesso de um clube não pode se basear apenas em vitórias, no caso, vitórias imediatas, mas sim na construção de uma identidade sólida. Inclusive, ele vai assumir a liderança de todo o departamento de contratações, incluindo a seleção de treinadores. E o primeiríssimo a passar por essa seleção foi exatamente o Felipe Luiz, e passou com louvor, claro. Alguém vai dizer o contrário, né? Lógico. Então, aquela preocupação, então ele vai escolher, aí entra, sabe, Júnior, se aquilo, não. Ele atuou dentro do normal. O nome consolidado em pouco tempo, é bom que se diga isso. Foi uma questão, até digo usar o termo agora, revolucionária dentro desse Flamengo amador. Né? Foi exatamente o início do Felipe Luiz, do Sub-17 para o Sub-20, ganhando títulos, né? E chegar na reta final
da temporada, ganhar a Copa do Brasil e deixar o Flamengo na posição em que deixou. Aí e tal, você dentro daquilo. Se o Flamengo não está melhor, por em função de resultados anteriores. O Flamengo poderia até não ser campeão, claro, porque o Botafogo realmente disparou e foi diferenciado, vamos que se diga isso. Aliás, só para ilustrar o seu comentário, né, e trazer aqui mais algumas colocações do José Boto, inclusive colocações recentes, né? Uma delas, ele fala que o brasileiro é tecnicamente muito completo, tem intuição, entende o jogo como poucos, o que falta é intensidade, não apenas correr muito, mas jogar e pensar rápido. Esse é o ponto que sempre insistimos para que eles melhorem. Todo o resto, o jogador brasileiro já tem de sobra. Ele faz até uma relação nessa questão da equipe de futebol, sobre contratação de treinador, né? Diz, olha, clube dentro daqui da realidade do Brasil, né? Contrata um treinador assim, contrata hoje o Guardiola, amanhã o Simeone, mas são duas ideias diametralmente opostas de futebol, embora as duas consagradas. Claro que o Guardiola é vários andares acima. Então, colocaria aí no meio ainda o Klopp, que foi do Liverpool, né? O Ancelotti, tem vários aí decisivos, né? Mas a questão é o seguinte, como ele frisou, o Flamengo tem que ter uma identidade própria do futebol. Essa identidade passa pelo tipo de jogo que vai ser implementado a partir das bases. Da base. É mais ou menos pegando, muita gente já falou, mas o Barcelona, né, que implementou isso lá atrás, de começar lá embaixo até o profissional, de ser um estilo de jogo semelhante, desde a base até o profissional. Foi nesse estilo de jogo implementado que o Messi chegou aonde chegou. Claro, né? Ele e outros, né? Iniesta, Xavi, etc, né? Então, uma colocação importante também, né? Eu estou pegando aqui algumas colocações que ele fez recentemente, logo depois que começou o nome dele ser citado, né? E depois que foi confirmado, ele já deu algumas entrevistas, ele fez uma colocação também aqui que eu coloco como importante, né? Tem que ter voz ativa no projeto esportivo. Discuto tecnicamente com o treinador sobre as escolhas, mas a decisão final é dele. Cabe ao diretor técnico implementar e gerir. São as lideranças do clube trabalhando em harmonia. Claro. E mais, Júlio, uma coisa também que ele chamou a atenção, em declarações que ele já deu aí à frente, inclusive na imprensa portuguesa em especial, a questão da relevância do apoio psicológico aos profissionais, que é essencial para o desempenho dos jogadores, especialmente os mais jovens. Por exemplo, a criação de equipes multidisciplinares com psicólogos, nutricionistas e especialistas em comunicação para garantir a adaptação e o bem-estar dos jogadores. Ele disse o seguinte: quando trazemos um jogador, não basta perguntar onde ele quer morar. Aí vem pro Flamengo, o cara vai dizer, eu quero morar na Barra da Tijuca, claro, né? É lógico, né? É onde moram os granfinos do Rio de Janeiro, os novo rich do Rio de Janeiro, moram na Barra da Tijuca, né? E adjacências, né? O que acontece? Aí ele disse, é preciso ajudá-lo em tudo, encontrar casa, ajustar a alimentação e lidar com a pressão de jogar no grande clube. Tudo isso é um componente da sua própria atuação. Então ele diz, o apoio psicológico é fundamental para rentabilizar, veja bem, para rentabilizar o investimento feito. Quer dizer, para dar dinheiro, para dar lucro, em termos diretos, para que o jogador contratado dê lucro, tem que passar por todas essas etapas de apoios recebidos. E todas essas questões que a gente está colocando aqui, né, o torcedor só não, a própria mídia, né, por desconhecer, tem muitos colegas que não procuram se aprofundar, né, ou desconhecem mesmo, né, que ficam falando um monte de asneiras, mas no futebol, como o Braz falou, que aliás, gente, não é querer demais. Qualquer empresa, e o Flamengo é uma empresa, um clube, né, você está gerindo ali, você tem que trabalhar de forma 100% profissional, não pode ser mais ou menos profissional. Se você quiser ser realmente grande,
Se você quiser estar sempre competindo com os maiores, né, e até pegando um gancho do BAP com relação a isso que eu estou falando agora, que ele disse que o Flamengo tem que ser o melhor da América do Sul e depois ser um dos 10 melhores do mundo. É claro, gente, qualquer empresa, clube, no caso aqui do futebol, Flamengo, você quer crescer de patamar, ou qualquer outro clube, né, grande, você tem que pensar sempre em chegar no topo. Se vai chegar, aí já é uma outra questão, mas que você tem que trabalhar de forma profissional para chegar no mais alto do topo, isso é uma questão óbvia. Então, é que, como você mesmo falou antes, né, e todo mundo sabe, o Flamengo tinha gestões profissionais em outros departamentos, mas no carro-chefe do clube, o futebol tinha um diretor amador que daqui a um tempo eu acho que vai ser até motivo de chacota. Tá? Você falar, pô, o Flamengo teve Marcos Braz, diretor amador, quer dizer, não era um negócio sério. Né? Tem um detalhe, você falou gestões em alguns departamentos, eu até diria meias gestões, porque uma coisa a que se referiu o BAP em várias entrevistas, ele colocou, porque no caso, por exemplo, do basquetebol, o Flamengo, disse o próprio BAP, não é admissível que o Flamengo, com o orçamento que tenha 3 anos consecutivos perdido o título para o Franca, que tem um orçamento várias vezes menor do que o do Flamengo. Flamengo esse no basquete, que na maior parte, antes desse período de 3 anos, na maior parte das competições da NBB, vinha ganhando, né? É bom frisar isso. Mas chegou um momento da história, bem, isso passa, Júlio, exatamente. Na contramão de tudo aquilo que foi feito pelo Flamengo, da parte administrativa, das finanças do Flamengo, como já se disse o tempo todo, a gestão, não só do futebol, a gestão dos esportes do Flamengo, em linhas gerais, foi gestão amadora. Aqui e ali houve assim uma pitada de profissionalismo, mas eu quero dizer o seguinte, não houve de cima para baixo, dentro do organograma do Flamengo, uma diretriz profissional na acepção do termo. Então, é isso que o BAP propõe. É virar a mesa. Júnior, virar a mesa significa você dar um tom de revolução no comportamento. Isso implica insatisfações, implica revoltas, implica descontentamentos de todo tipo. Até pela falta de conhecimento. Né? Sim, pois é. Não, Júlio, aquela velha história. O uso do cachimbo faz a boca torta. Né? Porque será, deu certo dessa maneira, por que mudar? Sabe aquela história de dizer time que está ganhando não se mexe? Isso é uma falácia. Se mexe, sim. O time mesmo ganhando, você mexe. E, ademais, o Flamengo como um todo não ganhou. Ganhou no futebol, ganhou em alguns aspectos nos esportes olímpicos, mas no seu conjunto, a despeito do sucesso financeiro, o Flamengo esteve muito aquém desse patamar de finanças que ele alcançou. Então, o que propõe o BAP? Propõe uma mudança de gestão profissional, tanto que o seu departamento, o seu conselho administrativo, agora sob a presidência do Marcelo Lomba, né? Então já vai apresentar, depois do Natal, vai fazer uma convocação, porque eles vão estudar, entre as propostas, uma delas é dar uma nova configuração, isso no primeiro momento, as 14 vice-presidências do Flamengo. Júlio, o Flamengo tem 14 vice-presidentes. Cada um mandando e desmandando nas suas respectivas áreas. A gente fala muito só do futebol, porque o futebol tem mais visibilidade, mas todas elas. O dedo lá do vice-presidente, ele está presente em todas elas. Uns com maior, outros com menor intensidade, mas sempre está presente lá o vice-presidente, opinando, dando pitaco, metendo o bedelho onde não lhe cabe. Não lhe cabe por falta de competência para tanto. O que acontece? Essa medida que deverá ser tomada para, num primeiro momento, especificar que esses vice-presidentes, e eles todos da posse já assinaram um documento aceitando essa situação, poderiam até não aceitar, se não aceitassem,
não seriam nomeados, porque eles não são eleitos, eles são nomeados, são nomeações de confiança do presidente, né? Então, que aí para o referendo do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo. Mas já o Conselho se adianta, já vai amarrar, formalizando que esses vice-presidentes terão uma função gerencial, né, nas diretrizes, etc. E tal. Como ele falou mesmo, como ele disse também, como conselheiros. Mas tudo em consonância com o diretor esportivo da área, não é? E como o BAP disse, irão agir como conselheiros, né? Sim, claro, pois é. E é a função, Júlio, adequada. Ele faz parte do Conselho Executivo. Vê bem, o nome é esse, né? Conselho Executivo que tem um presidente e um vice-presidente. Vê bem, então eles não estarão no dia a dia lá, participando, indo lá, tendo que ir lá no Ninho do Urubu, por exemplo, tal, ou no ginásio da Gávea, do Centro Olímpico, tal, etc. E tal. Eles vão gerenciar as políticas do clube, ajudar o presidente nessa tarefa, né? Então, por isso que o Flamengo, além do José Boto, ele vai contratar em todas as áreas os profissionais necessários para o funcionamento das áreas, não só esportivas, mas outras áreas fora do esporte. Claro. Né? Então, o que acontece? Por isso que o Flamengo, na parte de comunicação, essa que nos afeta diretamente, ele está conversando com o Rodrigo Paiva, né? Não, e agora deverá ser concretizado, até porque o Rodrigo Paiva já não trabalha mais na CBF, né? Isso, pois é, exatamente. Pois é. Então, o que acontece? A gestão do BAP, e essa é a nossa premissa, né, para o programa, é de virada de mesa. E toda virada de mesa incomoda. E incomoda e traz dúvida dos recalcitrantes pensadores de que anuncia agora, mas depois vai continuar mais conservadores. Não, pois é, vê bem, eu sempre tive meu pensamento sempre foi o pensamento renovador, digamos, revolucionário. No seu trabalho, no dia a dia, na sua casa, você tem que criar um nome, talvez o nome seja um nome assim muito romântico, muito... não, você deve se revolucionar todo dia, significa que você deve mudar todo dia. Claro, isso é o processo, Júlio, o processo da dialética, a dialética na vida dos seres humanos, de todos os seres, inclusive dos minerais. A dialética é um processo de permanente mudança. Nada fica do jeito que está. A gente não sente, não sabe, não vê. Claro. Mas tudo muda a cada instante de segundo. Então, por que não se aplicar isso exatamente nas atividades econômicas, sociodesportivas, etc., né? Empresariais, enfim. É assim que a roda do mundo funciona. Né? Então, para concluir essa parte, é o seguinte, é que o Flamengo, inicialmente, no projeto inicial, que vai ser uma espécie de tapa-buraco, né? Porque, como disse o orçamento, vai ter 60 dias para ser refeito. Exato. Porque o anterior sequer foi votado, porque dependia de uma série de exames, de estudos, certamente por ter sido incongruente na avaliação do Conselho de Administração, que solicitou estudos mais apurados, não houve tempo, assume a nova diretoria e recebe a incumbência de refazer esse orçamento. Mas, de saída, a nova diretoria vai trabalhar com 30 milhões de euros para contratações, o que equivale em torno de 161 milhões de reais, e 20 milhões de euros em vendas, que é um detalhe que o Flamengo tem que vender mais do que comprar. Não, aliás, que é uma colocação que tem tudo a ver com o que você está a falar agora, né? Muita gente não entendeu ainda, né? Muita gente ouviu comentar, mas agora para 2025, né? Não é questão da contratação, não, é só para você colocou um fato que eu acho que é bem importante citar isso. Né? O Flamengo, nos últimos anos, até o BAP, né, reforçou isso. Ele disse que o Flamengo não fez, o Flamengo, mesmo na gestão anterior, nessa gestão, agora nos últimos anos, ele fez vendas que não afetaram o elenco principal.
né? Foram venda de jogadores revelações, né, da base. E o Flamengo sempre vendeu bem, independente se o jogador vingou depois, mas o Flamengo sempre, nos últimos anos, fez vendas, vendeu muito bem, né, com preço lá em cima. Então, e não precisou mexer muito no elenco. O elenco mesmo continua aí, né? Continuou sempre o elenco, aqueles jogadores principais a atuar, porque eu vi muita gente falando, agora para 2025 é o novo ano, né, o Flamengo não vai ter tanto dinheiro. O Flamengo vai fazer contratações pontuais, porque com o elenco que o Flamengo tem, e por ele não vender os jogadores principais, né, essa preocupação eu acho que não existe. Não, Júlio, mas o Flamengo, as pessoas esquecem que o Flamengo contratou na janela do meio do ano, contratou Alcaraz, Claro. contratou o Plata, contratou de volta o Michael. Há né? poucos meses. No começo do ano havia contratado Léo Ortiz, Matias Vinha, que mais? Tem mais aí no meio aí, que eu esqueço agora? Bem, ele tem um elenco reforçado. Afora aqueles que ficaram com a atuação interrompida por conta de lesões, que estão voltando uns logo no começo da temporada e outros lá para frente. No caso do Cebolinha, Rascaeta, Cebolinha, né? do Everton Cebolinha, lá para frente o Matias Vinha e o Pedro. Né? O Luiz Araújo voltou no final do ano, é bom citar aqui. Né? Voltou no e o Michael um pouco antes também, que tinha voltado, né? Antes, então você vê bem. Realmente, mesmo assim, eles avaliam que o Flamengo disporá de 30 milhões de euros, equivalentes a 161 milhões de reais. É um valor considerável. Qual é o clube aí que tem 161 milhões disponíveis para fazer contratações nessa temporada? E para a gente só concluir essa parte, porque a gente vai agora para o último assunto, né, dentro desse nosso programa, já estamos com 32 minutos, que é a questão do estádio. E por que a gente vai falar do estádio também? Por que iremos falar? Porque, primeiro, o estádio do Flamengo foi o assunto, né, talvez no clube mais comentado, sem dúvida alguma, mais comentado dos últimos meses. Seja aí nos programas... Mais comentado sem dúvida. Temporada. Né? Da temporada, sem dúvida, sem dúvida. Estádio do Flamengo, o assunto mais comentado. E aí, claro, né, que a chapa da situação, com o Ducho de Abranches, lançou, né, aquele projeto, entre aspas, né, do estádio, que o estádio está aí, já temos tudo pronto, e já tem até data, né, para inaugurar o estádio, 15 de novembro de 2029, 4 anos. Sem ter, na verdade, um projeto, estudos realmente. Nada, pois é. Nada. Não, mas aí eu vou chegar lá, só para fazer aqui essa colocação. E aí o BAP, quando tomou posse, enfim, ainda vai assumir, né, deixou bem claro, é óbvio que iremos construir o estádio. Agora, dizer 4 anos pode ser 5, 6 ou mais, porque uma coisa é certa, nós não iremos, né, a construção do estádio não vai implicar em prejudicar a qualidade do elenco. Porque time... ele deu exemplos, que são exemplos apenas figurativos, mas que servem para ilustrar. Citou a situação lá atrás do São Paulo, que passou 13 anos do Corinthians também, títulos, né? Pois foi bem. Entre o fim dos anos 50 e os anos 70. O caso mais recente, gravíssimo, do Corinthians, que depois de ganhar vários títulos, o Corinthians construiu o estádio, é bem verdade, com dinheiro de financiamento do BNDES, né? Aliás, da Caixa Econômica Federal. O que acontece? Não honrou essa dívida, está com essa dívida judicializada, está sendo obrigado a pagar, todo mês desconta tanto, não quer saber de conversa, só assim está pagando. Essa dívida é acrescida ao montante devido pelo Corinthians de quase 3 bilhões de reais, sem perspectiva de solução, Júlio. O Corinthians toda a história. O Flamengo não vai passar por isso, porque já não iria passar antes mesmo, mas a perspectiva da construção do estádio poderia levar o Flamengo a essa situação. Porque, aquilo que para fechar essa questão, dentro já do estádio, é o seguinte:
vamos construir um estádio. Aí todo mundo, Bebecido aí. Júlio, todo dia aparecia uma maquete nova, né? Do Flamengo. Todo mundo tinha direito a colocar. Claro, os escritórios de arquitetura começam a trabalhar natural, em cima disso, em qualquer lugar do mundo, né? Apresentar os seus projetos, né? A luz, inclusive, os caras sabem das dimensões do terreno, são 83 mil metros quadrados, etc e tal. Só que questões concretas que o Flamengo vai ter que resolver. É exatamente assumir fisicamente o terreno, porque lá dentro ainda funciona o centro de distribuição de gás. Exatamente, bem colocado. Da empresa de gás do Rio de Janeiro, de gás natural, que é conectado com os dutos da Petrobras, né? Bem, tem que alterar para tudo isso. Não se altera de hoje para amanhã, daqui a alguns meses. Não é algo simples, não é algo simples, gente. Por isso não, pelo contrário, é algo muito complicado do ponto de vista técnico. Por isso mesmo. Sabe por quê? Porque é um trabalho em paralelo. Eles terão primeiro que montar ao lado um novo sistema para poder desligar o outro. Senão vai tirar o gás do Rio de Janeiro todo, não é assim, não funciona, né? E mais, isso vai ser colocado, com certeza, é um terreno ali, vizinho, que tem a disponibilidade de terreno e provavelmente a própria empresa já está agenciando a compra de um terreno desse, né, para poder colocar no centro. E, feito isso, Júlio, vão ter que desmontar todas as edificações lá existentes. Depois disso, será processada a descontaminação através de um estudo. E já se sabe ao tempo que inicialmente começou a ser feito o exame, mas claro que isso não foi concluído ainda, porque há controvérsias. O primeiro exame que foi bancado pelo Flamengo, salvo engano, pagou R$1,5 milhão numa empresa especializada, e o que o Flamengo apresentou naquele projeto lá, eleitoral, ele queria gastar em torno de 35 a 40 milhões de reais para descontaminar. Mas já há controvérsias técnicas, né, de que isso poderá chegar até, não se diz que chegue, até a quase 100 milhões de reais. Depende do nível, do grau de contaminação do terreno. E naquele terreno, Júlio, durante 80, 90 anos ali, houve a produção do gás metano, que abastecia o Rio de Janeiro, né? E ali é uma área que tem uma vinculação com o seu lençol freático com o mar. Fica nas proximidades da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara. São questões técnicas que nem eu nem você, nenhum de nós sabe dar profundidade à explicação, mas grosso modo é isso. Então são etapas que o Flamengo vai ter que passar. Alguém dirá, mas por que não comprou outro terreno? Simplesmente porque terreno igual àquele não há no Rio de Janeiro. Não, é uma área ali que está sendo revitalizada, é uma área que daqui a alguns anos será uma área caríssima, né? Viver ali mesmo, quem vai adquirir imóvel. Eu passei por lá agora, 3 dias atrás, de VLT, eu passei por lá, cheguei até o terminal Gentileza, que fica exatamente no outro lado, fica o terreno do gasômetro, né? E deverá haver uma conexão através de passarelas, né? Tudo isso e tal, quando projetos foram viabilizados no estádio. Veja bem, Júlio, aquela área toda, existe no meio do caminho uma coisa chamada pandemia, né? Porque o projeto do Porto Maravilha, no qual está inserido esse terreno, que foi adquirido por um fundo de investimento. Fundo de investimento, Júlio, como disse e explicou muito bem didaticamente o Fabrício Chica nas redes sociais, todo fundo de investimento, ele adquire um bem para repassar a curto prazo. É diferente, por exemplo, um fundo de pensão, como o meu, o caso da Previ do Banco do Brasil, da FUNCEF da Caixa e outro mais da Petrobras, são fundos que trabalham com investimentos de longo prazo, porque ele investe em empresas porque o fundo de investimento, o projeto dele é um projeto de longo prazo, né, de pagamento respectivo de pensões e aposentadorias, e vai investindo e vai pagando. Mas o fundo de investimento, Júlio, eu diria até um termo assim,
ele é, na prática, um fundo especulativo. Compro hoje para vender amanhã mais caro. É assim que funciona o mercado. Aliás, você citou aí, né, o Fabrício Chica, ele faz um trabalho muito bom, né? Tem o seu canal também, sempre com conteúdos para lá de relevantes e mundo da bola, mundo da bola. Mundo da bola, né? A gente deixa aqui a sugestão, vale muito a pena. Detalhe, Júlio, para aqueles que não sabem, ele mora no outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, exato. Mas tem conteúdos realmente fantásticos. Eu mesmo participo, já passo lá nos comentários, ele sempre solicito, enfim. Vale a pena conferir. Mundo da Bola com o Fabio Chico. Ele é um dos. E ele é especializado na produção, de edificações, especialmente esportivas. Claro, no mundo inteiro. Ele tem uma parte de experiência nisso. Tanto é verdade que o BAP antecipadamente já o havia convocado. E ele deverá ser incluído nesse processo aí para a viabilização da construção do estádio, sim. Agora, mas para a gente correr... eu quero dizer o seguinte. Sim, pois, eu quero dizer o seguinte. É que tudo aquilo, é bom que se diga para as pessoas entenderem. Tudo aquilo que foi apresentado lá atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, na internet, viralizou, tal, tá aqui, esse é o estádio do Flamengo, aquela história toda, daquela maneira, com detalhes, não sei o quê. Tudo, vamos usar o termo obrigado? Tudo isso, Júnior, falácia. Não, então, mentira, Júnior, mentira. Era apenas o seguinte, para sensibilizar. Sim, para sensibilizar a torcida, mas que não vota, e para tentar convencer o restrito e patético Colégio Eleitoral do Flamengo, no total 6 mil votantes, e que na realidade só votaram 3 mil e poucos, né? E foram 1.721 votantes que elegeram a chapa do BAP, que por sinal deu um banho em toda a campanha da chapa Duche-Landim, porque na realidade a chapa era do Landim, que usou a mídia do Flamengo de maneira indecente. E um detalhe que ninguém, o que eu vou dizer aqui, ninguém disse até aqui, tá? Mas que ninguém disse, já falei com você internamente. Seguinte, no dia da posse, no dia 18, a posse, claro, é um ato institucional do clube. Tem que ser transmitido pelas mídias que o Flamengo tem, principalmente pela Flá TV. Todo mundo sabe que é uma mídia... Aquilo foi um absurdo. É uma mídia que tem milhões de seguidores. Claro. Pois bem, o que aconteceu? A Flá TV não transmitiu. Júlio, isso é um descalabro. Descalabro. Foi ordem e saída de quem? Claro, do Landim. No mínimo estranho, né? É óbvio. Não, Júlio, para mim não é estranho, não. Isso exatamente, isso é uma coisa vergonhosa, né? Uma forma autoritária, imoral, né? Indecente. Sai pela porta dos fundos. Fez isso, dessa maneira. E eu até quero crer, não estou dizendo que vai acontecer, que os seus responsáveis serão chamados e poderá haver até reformulação do quadro lá dos responsáveis que faz a gerência da Flá TV. Mas por que, Júlio? Por que isso? Por quê? Vê bem, está lembrado daquela história que a gente aprende e tal? Todos os generais de Hitler no tribunal de Nuremberg, todos eles disseram: eu sou inocente, apenas cumpri ordens do Führer. Todos eles foram para o patíbulo, foram enforcados, condenados à prisão perpétua, etc. e tal. Né? Então, essa história de... Não, por quê? Porque se o gerente lá da Flá TV recebeu a informação, o que ele teria que fazer, até para preservar o seu emprego, e mandar fazer um contato com o pessoal do BAP. Olha, nós somos proibidos de transmitir. No mínimo, o BAP colocaria a boca no trombone. Aí, claro que a equipe do Landim iria recuar, ficaria mal. Isso. Então, o que acontece? Não fez a transmissão. Transmissão, por sinal, Júlio, foi coisa patética. Por quê? Sim, ruim com eles, pior sem eles. Porque foram esses canais aí de influenciadores que transmitiram em condições técnicas lastimáveis, não é?
sem nenhum condimento jornalístico, os caras lá berrando, gritando, não sei o que mais e tal, e a cereja podre do bolo, aí vou ter que nominar aqui, lamentavelmente, mas foi a escolha que fizeram para a apresentação como mestre de cerimônia. Esse é outro detalhe. Sim, não, mas é um detalhe, mas ficou explícito, vê bem. O próprio João Guilherme, que é um comunicador, que foi da SPN, foi da Fox, ele próprio não sabia o que falar. Em dado momento foi patético, Júlio. Ele ficou como, sabe aquela história do papagaio de pirata? Porque tudo bem, mas... o Júlio, o mestre de cerimônia, ele é um condutor, mas ele fica geralmente em off. Não precisa aparecer. Ele transformou aquilo, Júlio, exatamente no momento crucial do Flamengo, mas altamente significativo, num palanque sequencial da eleição do Flamengo, já querendo, dando tapinha nas costas do... isso na função do... o que eu estou dizendo isso? Para que o próprio João Guilherme, que tem suas virtudes naquilo que ele faz, mas ele jamais se experimentou como mestre de cerimônia em qualquer lugar, em qualquer empresa contratou para fazer isso. Eu quero dizer isso para terminar, Júlio, que a questão do estádio, a questão do estádio passa exatamente pelo refazimento desse orçamento. Por dentro dele também, além da questão das atividades esportivas do Flamengo, futebol à frente, também vai participar exatamente aquilo de que o Flamengo vai dispor, ou também de que o Flamengo vai projetar junto a prováveis investimentos para viabilizar a construção desse estádio. Legal. Esta edição do PB Desporto vai ficando por aqui. A gente vai, é claro, né? Quando a nova gestão do Flamengo começar de fato a trabalhar em janeiro do próximo ano, né? Está aí já. Menos de 10 dias. Aí a gente vai ter mais subsídios, né? Com os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses. Né? Vai demorar, claro, um tempo até tudo, né? For ali vendo toda a situação do clube, como é que se encontra, né? A gente vai poder, inclusive, debater mais sobre o novo presidente do Flamengo, né? O Luiz Eduardo Batista, a sua gestão, com o seu diretor técnico, né? O José Boto, enfim, e o decorrer, né, dessa gestão em 2025, lembrando, 2025, 2026, 2027, o triênio dessa gestão do BAP à frente do Flamengo. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.